Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam, como sempre, de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho no bem, bem como a espiritualidade amiga e a direção material do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio, pela oportunidade do trabalho no bem. Então, nós desejamos a todos os irmãos que nos escutam através deste canal, que nossas palavras possam alcançar seus corações, trazer consolação e o esclarecimento acerca da doutrina espírita, que nos eleva e que nos faz compreender o nosso papel como espíritos imortais no mundo, a nossa destinação, a nossa origem, as questões desde sempre da humanidade, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. A doutrina espírita responde a tudo isso. E nós temos, então, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e trazendo para nós o evangelho redivivo do Mestre Jesus, numa fé não mais baseada somente nos sentimentos, mas, acima de tudo, uma fé raciocinada, onde nós poderemos bem examinar as questões e, assim, então, escolher bem através do esclarecimento que teremos. Nada melhor do que o esclarecimento. Não é sem razão que o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, nos diz: Espíritas, amai-vos os primeiros mandamentos, instruí-vos o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que neles criaram raízes são de origem unicamente humana, e eis que do outro lado do mundo, onde acreditáveis que o nada existia, vozes vos clamam: Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes os vencedores da impiedade. Que possamos compreender, então, que nós precisamos desenvolver no nosso coração a piedade. E a doutrina espírita, então, nos instrui. Sendo revelada por Kardec com as instruções dos espíritos, nós temos, então, um bom roteiro para a nossa felicidade. É algo comum, ponto comum a todos, a busca da felicidade, mas nem todos a procuram no local adequado ou estão aonde estão procurando. Procuram muitas vezes a felicidade nos momentos passageiros da vida, e muitas vezes, ao invés de encontrar a felicidade, como diz o Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, salvo engano, no item 25, quando ele fala dos tormentos voluntários, muitas vezes nós criamos para nós problemas, tormentos que somente a nós cabia evitá-los, justamente porque procuramos a felicidade onde ela não está. Então, meus amigos, nossa conversa de hoje é sobre as penas e os gozos futuros. Estando a lei de Deus escrita na consciência, como nós temos, né, o que nos ensina os espíritos, na pergunta do codificador 621 de O Livro dos Espíritos, como que nós, então, ao reencarnarmos, ficamos distantes? Como que nós, então, muitas vezes, temos, assim, essas dúvidas? Muitos se esquecem. Por que isso acontece? Embora instintivamente esteja dentro de nós essas questões. Esteja dentro de nós a intuição da vida futura, porque nos prendemos às necessidades da matéria. Nos prendemos às nossas provas, às nossas expiações, e muitas vezes o gênero de prova escolhida vai nos deixar muito ocupados. Mas o que nós podemos fazer é buscar um roteiro seguro para isso. A lei de Deus, está lá na questão 614, é a única necessária para o homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Mas como buscar, dentro das nossas limitações morais, uma felicidade que possamos alcançar? Se seguirmos, então,
né, as explicações dos espíritos, nós vamos ver que nós vamos encontrá-la com relação à vida material, na posse do necessário, e com relação à vida moral, na consciência tranquila e na fé do futuro. Então, nós precisamos desenvolver a consciência tranquila para termos a fé no futuro, aguardando aí os gozos e não as penas. É inevitável que marcamos em nosso perispírito tudo aquilo que nós praticamos, o bem e o mal. E, posteriormente, vamos sofrer a ação do mal que praticamos e vamos também gozar, né, os benefícios do bem praticado. Ao encarnar, submetido às provas, quando não se busca a lei de Deus, nós ficamos presos às necessidades materiais. E aí, se nós não tivermos firmes na vontade de prosseguir, ficamos presos só nessas necessidades materiais. E aí vem o consumismo, vem a busca da saciedade dos bens, da vida material, que leva ao quê? Pode levar à ociosidade. E a saciedade e ociosidade, como nos diz os Espíritos, lá na questão 343, nos leva a desgosto da vida. Então, o Espiritismo é um forte, é um seguro caminho para seguirmos ao futuro, para gozar não as penas, mas os benefícios. Tudo isso nos leva à ideia de que nós temos dentro de nós todo o material necessário ao nosso desenvolvimento. E a doutrina espírita traz o quê? O esclarecimento. Através do desenvolvimento da intelectualidade, o homem progride, o espírito progride. E, consequentemente, esclarecido, consequentemente, instruído, ele vai compreender melhor o bem e o mal. É o que nos diz os Espíritos. Na questão 780A, quando Kardec pergunta como que o progresso intelectual leva ao moral. Bem, meus amigos, então precisamos estudar a doutrina espírita. Precisamos ter a consciência de que só há um caminho, Jesus. Ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas como fica isso no nosso dia a dia? Como o despertar dessa consciência vai nos trazer uns benefícios que nós pretendemos e a felicidade tão almejada por todos? Muitas vezes achamos que precisamos de atos heróicos ou de grandes atos. Mas a verdade é que precisamos internalizar. Precisamos buscar no dia a dia toda essa questão que nos faz crescer, toda essa possibilidade de ensinamento, de estudo. E nos pequenos atos. Nós não precisamos de atos, meus amigos, não precisamos de atos heróicos, não. Nós precisamos de atitudes que nos levem à prática da lei divina. Nós precisamos de, no dia a dia, nas pequenas atitudes, termos internalizados os atos de caridade. É o respeito ao próximo. E nós ainda não somos bons nisso. Porque, se formos estudar lá um ensaio teórico, né, está aqui no Livro dos Espíritos também, do móvel de nossas ações, nós vamos ver que, na maioria das vezes, temos como guia os interesses pessoais. Os interesses pessoais que representam a base do nosso egoísmo. Bom, mas como podemos buscar esse roteiro através da doutrina espírita? Há muitos estudos em muitas casas.
no céu de Cabo Frio mesmo, há diversos meios, e agora, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à necessidade de praticarmos o isolamento, muitas casas, né, estão usando esses recursos eletrônicos da videoconferência, há diversas plataformas, diversos programas. Olha, eu dei ontem 2 aulas, uma de tarde e outra de noite. Quer dizer, na parte da noite eu não fui o comentarista, eu fui participante, né? E hoje de manhã já participei, né, como instrutor de uma aula de obras póstumas. Agora, às 5 horas da tarde, participei numa no Céu e Inferno e agora estou aqui com vocês. Então, as oportunidades são grandes, estão aí a nosso dispor. E depois temos presencialmente diversos centros espíritas que oferecem para nós o estudo da codificação. O estudo da codificação vai nos fazer compreender bem e o mal. Então, muitas vezes, temos aquele pensamento assim, né? Olha, eu não faço mal a ninguém. Então, se eu não faço mal a ninguém, tá tudo bem comigo. E eu gostaria, para quem tem esse raciocínio, de trazer 2 informações. Uma que a doutrina espírita nos ensina, de que nós somos responsáveis por todo o mal que praticamos, mas também somos responsáveis por todo o mal que advém do bem que poderíamos ter feito e deixamos de fazer. Ou seja, nós respondemos, né, ou se quisermos usar uma linguagem tradicional às religiões, pecamos, né, pelos atos, mas pecamos também pelas omissões, meus amigos. Quando nós nos omitimos, nós também erramos. Complementando esse raciocínio, nós temos no livro Céu e Inferno, que trata muito bem acerca das penas e gozos futuros, ou seja, da lei de causa e efeito, e é uma lei de causa e efeito assim, bem demonstrada na prática. Então, nós temos ali uma mensagem muito interessante de um espírito chamado Joseph Bré. Joseph Bré foi evocado por Kardec a pedido de sua neta. E era conhecido como um homem bom, um homem justo, um homem reto, cumpridor de seus deveres. E aí, a neta faz uma pergunta a ele, e ele diz que está lá tratando de suas faltas. E a neta se admira e pergunta, mas como? O senhor era conhecido por ser um homem cumpridor dos seus deveres. O que é isso? O que está acontecendo, né? E aí ele vem explicando, né? O senhor era conhecido por ser um homem de bem. E aí ele vem explicando o que é um homem de bem, sob a visão, né, segundo a ótica de um espírito desencarnado, segundo a ótica de Deus. Então, está muito além do que somente fazer o que está ao nosso alcance. Muito além do que somente cumprir os nossos deveres. Nós precisamos colocar no coração exatamente a prática da caridade. A prática da caridade, meus amigos. Parece que é uma coisa muito simples. Eu vou ser caridoso, né? Vou lá praticar a caridade. Mas a verdadeira caridade, como Jesus a ensinava, está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. É a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia? Não colocamos. Nós não somos bons o tempo todo. Nós não somos indulgentes o tempo todo. Nós conseguimos muito facilmente apontar o defeito do outro. Nossa crítica é aguçada. E aí eu não falo na crítica no sentido positivo, falo na crítica no sentido negativo mesmo. Nossa crítica não é aguçada para conosco, é aguçada para com os outros. E somos craques em apontar os defeitos dos outros.
e dizer, mas poderia ser assim, poderia ser de tal forma, e não prestamos atenção que muitas vezes o irmão, para conseguir chegar naquele nível, já é uma dificuldade. Ou se ele errou, ele tem o direito de errar, está aprendendo. E o nosso dever qual é? O de ser bom, o de não ficar reparando no defeito dos outros, e o de perdoar. E o de perdoar. Quando nos esforçamos para ter essa atitude, entramos num outro nível de convivência, entramos num outro nível de vibração. Mas conseguimos estar vibrando assim o tempo todo? Ainda não. Somos sombra e luz. E precisamos expulsar de dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Por quê? Aqui, nesse estudo que nós estamos fazendo, dessas questões, é muito interessante, porque Kardec pergunta de onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura. Ora, nós somos espíritos imortais. Além da lei de Deus estar escrito na consciência, antes de reencarnarmos, o que estávamos vivendo? Nós estávamos vivendo a vida espiritual. E antes de ter retornado à vida espiritual, vivemos uma outra vida no corpo físico. Isso faz parte do progresso. E quantas vezes isso já aconteceu conosco? Um sem número de vezes, um número incalculável de vezes. Esse crescimento, então, isso faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa convivência, ora encarnados, ora desencarnados. E tem gente, então, que se diz cético, mas por mais que ele seja cético, ele não quer vivenciar realmente o nada. Não quer. Não tem nada depois, gente. Tem que ter alguma coisa. Não é possível tanto esforço para nada. Eu tenho que estar aí envolvido em algo que vai me trazer uma consequência. Imaginemos, então, se nós adotarmos esse raciocínio de que não tem nada depois, o que acontece? Não faz diferença nenhuma se eu vou ser bom ou se eu vou ser mal, se eu vou atuar no bem ou se eu vou atuar no mal, se eu vou respeitar os outros ou não, porque depois tem o quê? Não tem nada. Qual a diferença que isso vai fazer? Mas o homem traz dentro dele. Aí Kardec pergunta assim, né? De onde origina a crença, na 960, que encontramos em todos os povos das penas e das recompensas futuras? É sempre a mesma coisa, um pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. E na 961, no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? Os espíritos respondem. A dúvida nos céticos, endurecidos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Mas e esses céticos, né? Vamos lá na 962. Existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são menos numerosos do que imaginais. Muitos se fazem de espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Quer dizer que essa história de cético é mais uma fanfarra. É mais algo que é para alimentar o orgulho. Não, não acredito em nada, não. São durões. São os famosos ateu, graças a Deus. Você é ateu? Eu sou ateu, graças a Deus que eu sou ateu. Então, meus amigos, está tudo dentro de nós. Precisamos trabalhar nos nossos corações para a busca da felicidade. Por que estudamos a doutrina espírita? Porque estamos hoje aqui nos reunindo dessa forma virtual.
porque nós queremos nos instruir, porque nós estamos buscando a verdadeira felicidade, porque nós já compreendemos que há algo a mais para nós fazermos, além de levar a vida, simplesmente levar a vida. Precisamos fazer algo que realmente vá nos engrandecer como espíritos. Mas isso precisa partir, em primeiro lugar, dos nossos sentimentos. Isso precisa partir, em primeiro lugar, da nossa evolução. Isso precisa partir, em primeiro lugar, do nosso aprimoramento íntimo. Porque não adianta nada a prática exterior. Tem uma passagem do Evangelho que diz isso, né? Que adianta que da boca saiam boas palavras, se o coração está cheio, né? Que adianta que da boca saia mel e leite, se o coração está cheio de fel? Nós precisamos trabalhar intimamente. É uma vida consciencial que precisamos desenvolver. E olha, isso não é fácil, não. Porque a vida é muito atribulada, muito corrida. E cada vez mais, com a evolução tecnológica, com o grande desenvolvimento dos meios de comunicação, cada vez mais essa vida vai ficando mais informada, mais cheia de coisas para resolver. E às vezes até mesmo nos achamos como? Nos achamos envoltos em tantas questões que às vezes nos sentimos perdidos. É um fenômeno do nosso tempo, que é causa até de estresse. Não damos conta da quantidade de informações que recebemos e começamos a selecionar o que precisamos e o que não precisamos. Mas a vida vai acontecer. De qualquer forma, você vai passar pela vida. Você se instruindo ou não, você buscando ou não fazer o bem, você vai passar pela vida. E também tem outra coisa que vai acontecer depois que você vai passar pela vida. Você vai chegar na vida espiritual. Você vai passar pela vida moral e vai chegar na vida espiritual. E lá há algo que ninguém pode evitar, que é a lei de causa e efeito. Os efeitos da lei nos aguardam. E o que todos nós queremos depois do decesso da vida, depois que a vida física se extinguir? Queremos o que para nós? Queremos tranquilidade ou queremos atribulações? Queremos uma vida melhor ou queremos as perturbações espirituais, as perseguições? Tem vários casos, né, no livro Céu e Inferno, na literatura espírita, vários exemplos bem edificantes. O próprio André Luiz nos traz lá, no livro Nosso Lar, informação de quanto tempo ele peregrinou pelo umbral. E depois ele pergunta ao benfeitor Clarencio por que demorou. E o Clarencio diz que estava lá aguardando ele. Quando é que ele foi socorrido? Quando ele realmente pediu ajuda a Deus. Quando ele sinceramente se ocupou de buscar a Deus. Aí ele conseguiu enxergar o irmão Clarencio e pôde ser socorrido. Também o livro Voltei, do irmão Jacó, e que todo mundo sabe que foi o Frederico Figner. Frederico Figner era um homem muito rico. Hoje em dia, a casa dele ali numa das ruas do Flamengo, estou tentando lembrar o nome da rua, se não me engano é Marquês de Abrantes, é um Sesc, é a sede do Sesc. Eu fui lá visitar, teve uma exposição sobre Frederico Figner. Esse homem era um homem muito rico, foi o primeiro produtor musical do Brasil, foi o dono de uma gravadora, a gravadora Odeon. Esse homem, ele foi o primeiro a importar os gramofones. Era amigo e admirador de Thomas Edison.
E ele, então, quando desencarna, depois de ter sido presidente da Federação Espírita Brasileira, depois de ter recuperado financeiramente a Federação Espírita Brasileira, depois de ter desencarnado, olha as condições que ele desencarnou. Ele desencarnou no surto da gripe espanhola. Vocês sabem por que ele contraiu a gripe espanhola? Era um surto mais ou menos como esse que nós estamos vivendo, né? Uma pandemia. Ele contraiu porque ele saía com os bolsos cheios de dinheiro, socorria as pessoas e levava as pessoas lá para aquela casa que eu visitei. Ele acabou contraindo a gripe espanhola e desencarnou assim. E quando ele chegou do outro lado? Foi recebido por Bezerra de Menezes, Silveira Sampaio e pela filha. E ele reparou uma coisa, que esses espíritos, o perispírito deles era reluzente, era cintilante, era brilhoso, e o dele cinza, escuro, opaco. E ele, então, começou a questionar sobre essa luz que ele não tinha, e começou a buscar essa luz. Começou a buscar essa luz. E aí ele vai buscar todos os elementos que fizeram com que ele ficasse com o perispírito opaco. Ele reparou que ele era um grande trabalhador, ele era um trabalhador esforçado, mas que ele não trabalhou os sentimentos. Ele não trabalhou os sentimentos. Então, tem uma cena muito interessante que é com relação ao encontro dele com espíritos que ele doutrinava. Desculpem, na desobsessão. Ele era o doutrinador. E ele encontra o espírito, e o espírito diz para ele: você aqui, olha lá, comenta quanto ele é igual a gente, ó. Não tem brilho nenhum. Olha só como é que ele é. E lá ficava se fazendo de santo. E ele faz o caminho todinho para trabalhar os sentimentos e procura todos com quem ele não tratou devidamente, carinhosamente. E lá esse livro, então, conta esse resgate até ele encontrar lá uma forma de se sentir confortável. E o livro está lá, vocês podem ler, né? O livro está aí à disposição de todos. Mas esses exemplos todos que eu citei agora do André Luiz, do Frederico Figner, e o livro inteirinho que trata disso, que é o livro Céu e Inferno, tem evocações, lá nós temos os espíritos felizes em condições medianas e os espíritos sofredores. Nós temos lá as consequências todas expostas para nós. Como vamos alcançar isso? Precisamos trabalhar dentro de nós os sentimentos, como eu disse, mas precisamos trabalhar algo muito importante. Eu sei que às vezes parece ficar repetitivo, porque eu trato muito disso, mas eu entendo que é muito importante tratar disso. É preciso que nós cuidemos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Emmanuel, no capítulo 11, inciso 11, fala para nós sobre o monstro devorador das inteligências. Falando do egoísmo, ele diz que o egoísmo é o filho do orgulho e é o monstro devorador de todas as inteligências. Orgulho e egoísmo é tão importante de ser combatido, tão importante para o nosso futuro. Eu fiz uma estatística, né? Hoje em dia é fácil de fazer essa estatística, porque a gente tem as obras em PDF, então é fácil de achar as palavras, né? Então, eu consultei todas as obras básicas, né? O Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, e também incluí obras póstumas. E aí consultei quantas vezes aparece a palavra amor, quantas vezes aparece a palavra orgulho e egoísmo. Então, olha só, a palavra amor no Livro dos Espíritos aparece 90 vezes.
A palavra orgulho aparece 69 vezes. A palavra egoísmo aparece 87 vezes. Se somarmos orgulho e egoísmo no Livro dos Espíritos aparece 156 vezes contra 90 vezes da palavra amor. No Livro dos Médiuns, a palavra amor aparece 33 vezes. Orgulho, 59. O egoísmo aparece 15 vezes. Então, o somatório de orgulho e egoísmo aparece 74 vezes contra 33 vezes da palavra amor. No livro Céu e Inferno, o amor aparece 81 vezes. O orgulho, 78. O egoísmo, 36. Então, somando orgulho e egoísmo, fica 114 a 81. Na Gênese, 13 vezes aparece a palavra amor. O orgulho aparece 18 vezes, o egoísmo 10 vezes, então fica 28 a 13. Em Obras Póstumas, a palavra amor aparece 14 vezes. A palavra orgulho, 62 vezes. E a palavra egoísmo, 52 vezes. Então, nós ficamos com um somatório de 114 a 14. E, por fim, né, o somatório nessas 6 obras da palavra amor dá 398 vezes. Da palavra orgulho, 427. E da palavra egoísmo, 281 vezes. E o somatório fica 708 a 398. Mas por que eu fiz isso? Por que eu tive essa curiosidade de trazer essa estatística para vocês? Porque nós vemos como a doutrina espírita combate o orgulho e o egoísmo. Para falar mais dele do que da palavra amor. Porque o orgulho e o egoísmo é o que impede o progresso da humanidade. Né? É ele que faz com que a humanidade não caminhe. É ele que faz com que nós tenhamos o sofrimento. É ele que faz com que nós cheguemos na vida futura, que nós cheguemos na vida espiritual e venhamos a nos sentir maus. Venhamos a nos sentir sem esperança, perseguido, sofrendo as penas. Porque sem humildade, como é que vamos até ser socorridos? Não podemos ser socorridos. Não nos curvamos ao Deus, não entendemos o poder de Deus sobre nós. Então, precisamos limpar os nossos sentimentos. E isso vai acontecer quando nós combatermos o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo é a arma, diz o Emmanuel, lá no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a arma contra a qual todos os espíritas devem se voltar, para que nós possamos transmutar esses vícios em sentimentos. É assim que nos diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz que essa força oriunda dos instintos, elas devem se transformar em sentimento. Lá no capítulo 11, item 8, ele nos diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Então, precisamos trabalhar isso em nós, para que nós possamos ter uma vida futura. Essa é a ideia de ceticismo aqui, alimentada indevidamente, e muitas vezes a ideia até do ateu, né, o famoso ateu, graças a Deus, é tudo fruto do orgulho, de querer manter uma posição e não querer reconhecer o poder de Deus. Está dito aqui nas obras básicas, né? É o homem que não admite por orgulho que há alguém ou algo acima dele, contra o qual ele não tem força nenhuma. E nem precisa ter, porque Deus não é contra nós. Deus é por nós.
nosso Criador, que busca nos dar condição de alcançarmos a nossa felicidade. Mas soberanamente bom e justo, ele nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis, para que diante das nossas escolhas tenhamos o mérito de alcançar a felicidade. E essa evolução vai se dar. Temos um estudo que se realiza às sextas-feiras. Nasceu esse estudo, um estudo virtual, né? Nasceu da reunião dos médiuns que trabalhavam comigo na sala de desobsessão. E hoje em dia ele se ampliou bastante, tem bastante gente participando, né? Inclusive a Zara participa com a gente, tem gente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá do Rio, do Núcleo Espírita Leon Denis, do Núcleo Espírita Antônio de Aquino e do próprio Leon Denis. E nós fazemos um estudo, começamos estudando a obra de Antônio de Aquino, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, e hoje evoluímos, né? Começamos ontem, como acabou, já estudamos a obra toda do Antônio de Aquino, passamos a estudar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá, começamos a estudar ontem, mas este livro é muito interessante, porque nos traz uma visão espiritual acerca do nosso país. Nosso país, ele é visto, né, por muito de nós mesmos como algo ou como um país que não é bom, um país que é ruim. Muitos querem ir para fora do Brasil em busca do conforto material e que nem sempre encontram, né? Às vezes o conforto material lá é melhor do que aqui, mas espiritualmente eles estão desamparados, estão numa terra alienígena, são alienígenas numa outra terra, né? São estrangeiros numa outra terra. E tem mais, um aspecto nós começamos a pensar ontem e repartimos lá entre nós, só estudamos só o prefácio, que é o seguinte, rolou aí nos grupos, né, da rede social uma história que eu vi em mais de um grupo, eu vi em vários grupos, que era um homem, um brasileiro, comprando um bilhete numa estação de trem, num país da Europa, e ele vê uma catraca aberta, uma roleta aberta. Aí pergunta para a pessoa que vende o bilhete, uma senhora que vendia o bilhete, aquela roleta ali fica aberta por quê? E ela respondeu, ora, é que se alguém esquecer o dinheiro, passa por ali. E aí o brasileiro fala assim, bom, então todo mundo vai passar por ali, né? E a bilheteira pergunta a ele, como, senhor? Como assim todo mundo vai passar por ali? Então, na cabeça dela, nem era aventada a possibilidade de alguém buscar tirar vantagem. E aqui no Brasil isso aconteceria assim? Não, não aconteceria assim, né? Iam abusar mesmo daquela catraca aberta, iam passar à vontade. Bem verdade que muitos já respeitariam. Há uma outra experiência que a pessoa bota um produto assim numa bancada no meio da rua, com dinheiro, né, com os bens expostos, para a pessoa fazer a compra sozinha, né, se autosservir, né? Então, muitas pessoas foram lá, adquiriram o produto, botaram dinheiro e fizeram o troco, né? Depois passaram algumas que subtraíram os bens, outras roubaram até o dinheiro que estava lá para fazer o troco e o que já tinha sido pago. Estava tudo sendo filmado. E aí você vê que essa questão moral ainda não está bem resolvida dentro de nós. Porém, há um aspecto a ser observado. Porque se nesse aspecto moral nós ainda não estamos bem resolvidos, no aspecto sentimental nós estamos muito avançados. Porque assim, aqui nós somos muito menos espiritualistas. Vocês sabem aquela piadinha que vocês todos já escutaram, né? De Deus conversando, alguns dizem que é São Pedro, outros já adaptaram a piada para o espiritismo, dizem que é o guia do Brasil, Ismael, né?
E que aí Deus fala, olha, aquela terra lá é muito boa, não vai ter nada, não vai ter terremoto, não vai ter maremoto, não tem geado, o clima é temperado e tal. Aí depois, aí o santo lá, ou o guia fala, né? Poxa, mas então vai ser muito boa, né? Ele falou, não, espera para você ver o povinho que eu vou colocar lá. Né? É isso mesmo, gente. Quem que Jesus trouxe para cá? Deslocou a árvore do evangelho lá do Oriente Médio, que é uma terra de grandes dissensões, e colocou quem aqui? Colocou justamente quem era falido moralmente. Ah, meu Deus, é isso mesmo? É. Ismael ficou arrepiado, agora já não é piada não, né? Ismael ficou arrepiado. Olha, faz o seguinte, aqueles nobres todos que viviam às custas das cortes, falidos moralmente, aquele pessoal todo, aqueles políticos todos, aquele pessoal todo da Inquisição, mais aquele pessoal que era tudo ladrão, bota tudo lá. Aí Ismael falou, é isso mesmo, senhor? Ele é isso mesmo. Então nós estamos numa luta para alcançar essa moralidade. Mas, em compensação, nós somos o povo mais solidário do mundo. São pesquisas, mais de uma realizada que eu li. Mas tem várias. Duas eu li bem aprofundadamente, dizendo que o Brasil é o lugar mais solidário do mundo e que a cidade mais solidária do mundo, do Brasil, é o Rio de Janeiro. É a cidade mais solidária, né? Eu acho que a gente pode estender ao estado todo, né? Então, eu estendo aí aos meus amigos de Cabo Frio esse título, né? Da solidariedade. E, então, se nós ainda não estamos moralmente adiantados, precisamos ainda dessas lições dos nossos amigos de outros países. Em compensação, aqui o afeto rola solto. Como é que é quando nós conhecemos uma pessoa fora do Brasil, né? A gente estica a mão, assim, um aperto de longe, né? 1 metro de distância. E aqui no Brasil? Aperta a mão, já puxa, dá beijinho, abraça. É assim que acontece, né? É uma intimidade danada, né? Mas cada um aprendendo o que precisa aprender ainda. Aí muitos dizem assim, né? Eu quero ir lá para fora, porque lá para fora... Conheço até alguns que foram lá para fora. Viveram bem lá, vivem bem lá materialmente. E a saudade, e o que deixa aqui, e essa forma de viver, não tem lá fora. Nós só temos aqui. Para alguns faz falta? Não. Outros não conseguem e voltam. Voltam porque não aguentam viver lá. Eu não quero nem saber de lá para fora, eu quero viver aqui mesmo. Mas há uma tendência para todos nós, né, que estamos estudando a fundo o Espiritismo. E aí eu divido essa aí com meus amigos, todos que estão me ouvindo. Olha, temos que nos preparar, porque nós que estamos aprendendo somos fortes candidatos a levar a doutrina espírita, o entendimento, né, o conhecimento mais aprofundado acerca do Evangelho de Jesus para fora do Brasil. Então, podemos começar a nos programar aí, né? Eu não gostaria, não. Eu gostaria de continuar no Brasil, mas, pelo jeito, né, há uma forte tendência da gente se preparar. Então, Juan vai. Eu já vi uma comunicação espírita, de um espírito recebido lá no Centro Espírita Abigail. Não tenho certeza se foi do Altivo, ou da Abigail, ou da Dona Ivone, mas um dos três, né, dizendo que Altivo e Ivone vão reencarnar na Rússia. Altivo e Ivone do Amaral Pereira eram muito amigos, né? E parece que vão reencarnar na Rússia. Até depois vou procurar para partilhar com a Carolina, né, Carolina? Porque tinham lá uma tarefa para eles resolverem. E nós vamos para onde? Eu sou descendente de árabe, né? Eu já tenho uma forte candidatura aí para ir para o mundo árabe, né? Mas, se Deus permitir, eu quero ficar aqui. Mas quem sabe, né? Está desencarnado, eu até conversei isso ontem com a Zara, né? Desencarnado pode ser que a gente faça outras escolhas, né? Compreenda melhor a necessidade de realizar a tarefa fora, né? E aceitar a missão honrosamente nos dada por Deus, né? Se é que a gente já tem cacife para isso, né? Que a gente está falando aqui também, de repente, Mário Cury, olha, negócio é o seguinte, ó, não dá para você ainda não, meu filho, fica por aí que você ainda tem muito para aprender, né? Então, meus amigos, isso tudo faz parte. E olha como é saudável a gente já pensar
na vida futura, nós pensarmos como que vai ser quando nós desencarnarmos. A doutrina espírita nos dá essa possibilidade de nós olharmos à frente, muito à frente do nosso tempo. Então, nós podemos dizer assim, quem estuda a doutrina espírita vive 200 a 300 anos à frente do seu tempo, à frente do conhecimento comum, principalmente sobre o aspecto moral. Ah, mas tem muita coisa que eu ainda não faço. Aí nós evocamos, né? Nós trazemos a lição de Samson, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 10. O item 10. Ele diz, né, que hoje nós já aceitamos de bom grado e praticamos muitos ensinamentos que há 100 anos atrás nós nem aceitávamos. E ele nos diz, ora, daqui a 100 anos vocês aceitarão e praticarão tantos outros que hoje ainda não entram em vossas cabeças. É um critério de evolução que nós vamos alcançar, de um jeito ou de outro. Então, se trata de cuidarmos, meus amigos, do que é importante para nós como espíritos imortais. Aí, olha como é que é saudável, né? A gente trata já olhando a vida futura, já pensando como é que vai ser a nossa vida no mundo espiritual. Eu brinco assim com a minha mulher, né? E às vezes ela fala, vem para casa, eu estou te esperando. Né? Você vai vir? Vai. E aí, às vezes ela manifesta alguma preocupação, assim, de perigo e tal. Eu digo, olha, fica tranquilo. Fica tranquila, eu vou ver se eu volto para casa até com o corpo, né? Aí ela brinca, não, eu só quero com o corpo. Se for sem corpo, eu não quero não. Se você chegar sem corpo aqui, eu te mato. Eu falei, já vou estar morto mesmo, né? Então, é uma forma da gente olhar que a vida fica mais leve, porque começamos a entender que a vida futura faz parte de um ciclo da nossa vida. É algo natural, né? Vocês conhecem, eu faço essa brincadeira muito, já fiz com vocês, eu sei. Vocês conhecem alguém que não vão morrer? Que não vai morrer? Alguém que não vai morrer? Todos vão morrer, mas vão morrer só no corpo físico. Ora, se a morte do corpo físico é um fenômeno natural, né? Se a morte é um fenômeno natural para todo ser orgânico que nasce, por que o temor? Por que o medo do nada? Por que nós não nos preparamos para uma boa vida futura? As ferramentas estão todas aí em nossas mãos. Nós estamos todos sendo preparados. Agora, nós estamos com uma vantagem, né? Nós, os espíritas. Nós estamos com uma vantagem. É que nós temos a notícia, né? Ontem mesmo eu falava com uma amiga que é evangélica e ela falava assim, ó, nunca ninguém voltou para contar. Eu falei, minha amiga, você está enganada, já voltou muita gente para contar. Mas tem muita gente que voltou para contar. Muita gente. Muita gente que voltou para contar. E nós temos esse contato das pessoas que voltaram para contar, dos espíritos que voltaram para contar. Vimos uma mensagem do professor José Jorge, e ele dizia assim, da felicidade dele ser um espírito espírita, porque ele podia estar dando aquela mensagem e se identificando, né? Se identificando. Aí ele falou, há religiões que se pode dar a mensagem, mas não se pode identificar, porque não é aceito. Então, ele falando da felicidade que é ser espírito espírita, né? E falou assim, porque nós, inclusive, podemos rever antigas amizades. Ele disse, veja que eu falei, antigas amizades, não disse velhos amigos. Aí depois o palestrante me falou, né, que ele estava fazendo uma brincadeira, porque o palestrante é presidente de uma casa espírita e ia buscar o professor José Jorge para fazer palestra lá na casa espírita dele, e eles ficavam encarnando um no outro, mas tu tá ficando velho e tal. Aí ele falou, o palestrante falou, ele estava encarnando em mim, porque a gente ficava com essa brincadeira. Então, veja, mano, nós passamos a encarar as coisas de uma forma leve. Então, nesse estudo de penas e gozos futuros, a nossa conscientização do que nós vamos encontrar lá, nós podemos também tratar as coisas de forma leve, desde que nós encontremos dentro de nós, né, as forças necessárias para buscarmos
resolver os nossos problemas aqui, para ter a consciência mais tranquila possível. E mais, se tem erros que nós já cometemos e que nós sabemos que esses erros vão pesar em nós, busquemos resgatar, busquemos as pessoas e vamos tratar dessas questões. Vamos antecipar aqui, ainda encarnado, o que Frederico Figner, o irmão Jacó, no livro Voltei, fez depois de desencarnado. Podemos fazer aqui, enquanto ainda estamos encarnados. Então é isso, meus amigos. Espero que a minha conversa tenha sido proveitosa para vocês, né? Espero que tenha trazido material para nós raciocinarmos acerca desses assuntos, né? A doutrina espírita nos responde às questões, como eu disse no início, as questões de sempre do homem: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sou um espírito imortal, que estou momentaneamente encarnado e vou retornar à vida espiritual. E lá me aguardará as consequências da minha vida material. Vamos trabalhar hoje para um amanhã melhor. Hoje é o futuro do passado, mas já é o passado também do futuro. É isso, meus amigos. Vamos, então, agradecer a Deus por ter conhecido nesta encarnação a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, que nos instrui e nos prepara para uma vida melhor. E, acima de tudo, uma vida interior, uma vida consciencial melhor, entendendo bem o amor de Jesus e o amor do nosso Pai Celestial. Meus amigos, é uma felicidade ter estado aqui com vocês. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como diz o bondoso Espírito Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus, muito obrigado, meus amigos.